No último programa, você conheceu doenças comuns da nossa coluna. A maneira como andamos, sentamos e até dormimos podem agravar estes problemas e nos dar uma tremenda dor nas costas. Quais cuidados devemos ter no dia a dia para proteger o que nos sustenta? O Olho Clínico está começando. Não são apenas os brasileiros que sofrem com a postura. A Organização Mundial da Saúde estima que 80% da população de todo o mundo vai ter um episódio de dor na coluna pelo menos uma vez na vida. E o pior, de cada 2 pessoas, uma está sentindo dor nas costas neste exato momento em que você está nos assistindo. As dores não têm idade para aparecer. Até as crianças podem ter problemas nas costas se não prestarem atenção em algo muito importante para a saúde da coluna vertebral, a postura. Para você ter uma vida sadia, uma coluna saudável e uma coluna que dificilmente vai te causar problema, é manter uma atividade física regular ao longo da vida. Então, desde a infância precoce, você manter e incentivar o teu filho, a tua criança, a fazer uma atividade física regular, manter isso durante a adolescência, que é a fase mais difícil para que isso perdure ao longo da vida inteira. Se você mantiver uma atividade física adequada, regular ao longo da vida, é difícil que você vá ter queixa de coluna, ou pelo menos diminui a chance de você ter problemas na coluna na vida adulta. O que é cuidar da minha postura? É eu saber como é uma postura correta. Como é uma postura correta? É eu sentar corretamente, permitindo, né, que as curvas da minha coluna, essa que a gente acabou de mostrar, que elas fiquem, né, repousando ou que elas sejam reproduzidas. Uma má postura deixa nossos ossos desalinhados e provoca tensão em nossos músculos, juntas e ligamentos. Ela também pode prejudicar o funcionamento dos órgãos da região abdominal. Por isso, sempre corrija sua postura nas atividades diárias, em casa e no trabalho. E procure fazer exercícios físicos sempre. A postura, na realidade, ela está muito relacionada à atividade, à vida diária, à atividade física que você faz diariamente. Isso é muito relacionado à postura. Hoje em dia, a grande preocupação que a gente tem é o aumento de consultas que a gente tem, principalmente na fase de adolescência, pré-adolescência, realmente é relacionado à postura, queixa de postura é muito comum. Mas isso hoje é muito comum as crianças terem um baixo nível de atividade física. O que acontece? São crianças que hoje em dia ficam muito tempo em casa, assistindo televisão, mais na frente do computador, ou videogame, fazendo muito pouca atividade física. Para saber se você tem uma postura boa ou não, faça uma avaliação com um fisioterapeuta. Mas alguns sinais podem ser observados. Numa postura correta, vista de frente, existe igualdade na altura dos ombros, da bacia e dos joelhos. E a cabeça está reta, e não virada ou angulada. Quando vista de lado, existe uma linha vertical das orelhas, ombros, bacia e joelhos até os tornozelos. Por trás, a espinha dorsal e a cabeça estão alinhadas. Uma postura ruim distorce as curvas naturais da coluna, o que pode causar fadiga, tensão muscular e dor. Quando a gente fala de fortalecimento, de atividade física moderada, essa atividade física ela também previne que não acelere ou aumente esse processo de envelhecimento. Se a gente pensar, nós temos 90% da nossa população que sofre de dores nas costas. Dessas 90%, 80% a 90% não terão somente uma crise de dor nas costas, elas terão a segunda, a terceira. Essas crises elas ficam mais próximas e mais graves. Então é necessário sim que a gente precocemente procure auxílio para cuidar ou para prevenir ou para manejar, né, essas dores existentes na nossa população. Muitas das dores que sentimos podem sumir simplesmente mudando a maneira como sentamos. A Rúbia, fisioterapeuta, me deu algumas dicas e me ensinou como sentar direito. Confira. Qual a posição correta para sentar? As costas devem estar encostadas na região posterior da poltrona ou da cadeira. A cabeça deve estar centralizada aos ombros, numa posição de conforto. As costas, a região inferior, né, das costas devem estar encostadas aqui. Sentadas sobre os ossinhos dos quadris, como nós mostramos anteriormente ali, sentada sobre os ossinhos dos quadris.
O joelho a mais ou menos 90 graus e vejam, para você a altura dessa cadeira não está correta. Então, como relaxar os seus pés? Eu posso, por exemplo, colocar um adaptador onde você fica com os pés apoiados, promovendo um relaxamento dessa região, ao invés de aumentar essa tensão. Os braços também. A posição correta seriam os braços apoiados no encosto, né, de braço, como esse aqui num descanso, nessa posição mais ou menos. Mas vejam, se você tiver que digitar, né, ou utilizar a mesa, a gente vai ter que ter um apoio na própria mesa ou adaptado para que você apoie os seus braços, porque os braços no ar, eles geram muito desconforto e as doenças nessa região. Então, essa seria uma posição ideal. Se você tiver algum equipamento à frente, onde você for trabalhar, o equipamento ele deve estar na mesma altura dos olhos, permitindo que a sua cabeça fique dessa maneira e não olhando para baixo ou para cima. Então, nessa posição, a sua coluna permanece, na maior parte do tempo, numa posição de conforto, como falamos anteriormente. Se você tem, por exemplo, uma dor muito grande nas costas, pode até ser colocado algum tipo de adaptação pequenininha aqui, para que reproduza nessa posição a pequena curvatura da sua região lombar. Isso se o mobiliário não tiver esse dispositivo que possa também fazer essa adaptação. Então, essa é uma posição de conforto para você. Em relação ao posicionamento da cabeça, o ideal, como nós temos uma tendência grande a projetar a cabeça para frente, pois trabalhamos olhando à frente, os objetos ficam à frente, temos que lembrar que a posição correta da cabeça é onde ela fica centralizada entre os ombros, com a orelha mais ou menos no mesmo alinhamento, e que os objetos à frente não fiquem nem no alto, nem abaixo, para que o indivíduo não tenha que projetar o seu olhar para cima ou para baixo, movimentando a posição da cabeça e do pescoço. Vejam, uma cabeça projetada à frente, ela gera uma mudança nessa curva, levando às dores tanto na coluna cervical como nos ombros e nessa região superior aqui do tronco. Quando estamos numa boa posição do tronco, da coxa e da cabeça, muitas vezes os pés ficam no ar e isso gera desconforto, inclusive dificuldades circulatórias na região. O que podemos fazer então? Podemos colocar uma adaptação própria para isso nos pés do paciente ou do indivíduo. O que essa adaptação faz? Além dela permitir que as angulações fiquem corretas, o fato de poder mexer um pouquinho os pés, ele promove um bombeamento circulatório, facilitando o retorno venoso, o que também evita que ocorram lesões ou inchaço no final do dia, cansaço nos pés dessa região. Podemos também, ao invés de usar um adaptador, termos boas cadeiras, né, onde seja possível, claro, a adaptação da altura da cadeira a essa necessidade específica de cada indivíduo. Afinal de contas, nós não temos alturas das pernas iguais em toda a nossa população. Nem na hora de dormir podemos relaxar. Os cuidados com a postura envolvem a escolha do colchão e a posição que deitamos. Na hora que a gente dorme, eu tenho que tentar, ao deitar, né, reproduzir as curvas da minha coluna vertebral. Então vejam, se eu deito num colchão muito duro, o que vai acontecer? A hora que eu deito, essas curvas elas vão diminuir, elas vão perder o seu formato. Se eu deito num colchão muito mole, o que acontece? Se essa região do meu corpo é mais pesada, o colchão vai afundar. Consequentemente, aquela adaptação que nós fizemos anteriormente vai acontecer. Por exemplo, nos ombros e na pelve, ela vai afundar. Isso vai causar tensões na minha coluna. Então, muitas vezes, se eu deitar numa posição de lado, com um travesseiro entre as pernas, com os meus braços apoiados num travesseiro, o que acontece? De lado, eu tenho um descanso da minha coluna vertebral. Manter a postura é importante para termos uma coluna vertebral saudável, mas o essencial é cuidar do corpo inteiro. Quando a gente fala em saúde da coluna, o principal mesmo é você ter uma saúde global, geral, na realidade. Não é só uma saúde da coluna mesmo. Se você tiver uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida adequada, a tua coluna normalmente ela vai junto com você, ela vai ter uma qualidade de vida boa também.
O Olho Clínico de hoje fica por aqui. Se você quiser fazer algum comentário ou alguma sugestão de programa, manda um e-mail pra gente. O endereço é olhoclinico@ufpr.br. Mas se você quiser rever este ou outros programas, acesse nossa página na internet www.tv.ufpr.br. Até a próxima semana. Tchau!